Olá, boa tarde a todos. Quero dar as boas-vindas a todos vocês ao nosso segundo Congresso Brasileiro de Raciocínio Clínico. Eu sou o Leandro, sou o presidente deste congresso e tenho a honra de contar aqui com a presença do meu amigo Fabrício. O Fabrício Prado, ele é médico especialista em clínica médica e nefrologia e editor do portal Raciocínio Clínico, junto com a gente. Fabrício é mestre em medicina e ciências da saúde e pesquisador na área de educação médica e humanidades. Hoje o professor Fabrício vai abrir o Congresso Brasileiro de Raciocínio Clínico falando sobre se existe uma fórmula do raciocínio clínico. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aí com vocês nessa segunda edição do Congresso Brasileiro de Raciocínio Clínico. E desde já desejamos a todos aí um bom aproveitamento desse congresso, que seja aí realmente um momento de aprendizado para todos, que a gente possa trazer para vocês aí novas ideias, novas visões da medicina. Não é isso, Leandro? É isso aí. Então, lembrando que a programação hoje começa às 14 horas, a gente tem uma programação cheia durante toda a tarde e a noite. À tarde a gente vai ter uma discussão de caso clínico em 3 partes, que vai ser bem completinha. Vamos ter uma apresentação de uma plataforma de diagnóstico diferencial, que é o Visual DX. E à noite tem uma fala minha sobre a ciência, a arte e os mitos do diagnóstico. E terminamos hoje à noite com o professor Luiz Marcelo Aranha Camargo, que vai falar sobre raciocínio clínico no limite, como fazer diagnóstico na Amazônia. Então, sem mais delongas, Fabrício, pode ficar com a palavra. Você vai hoje ficar com a nossa audiência aí no começo do congresso. Muito bem. Então, pessoal, acho que essa aqui é uma introdução, que eu vou falar um pouco do raciocínio clínico aí de modo geral, e que serve para o que vem aqui depois dessa apresentação, que é justamente a gente poder discutir um caso com vocês, e a gente espera aí a interação e a participação de vocês, e o que pretendo com essa apresentação aqui é mostrar para vocês como que, ao aprender raciocínio clínico, ao a gente estudar e aprender o raciocínio clínico, como que isso, principalmente você como estudante, isso vai te deixar mais inteligente, vai te fazer aprender com maior profundidade aí a medicina. Bom, a gente criou aí, né, uma estrutura básica, que seria, né, essa fórmula. Então, o que seria uma fórmula do raciocínio clínico que a gente colocou esse termo? Seria a gente conseguir reunir esses melhores conhecimentos e práticas que a gente tem até hoje, né, dentro de um modelo que você possa seguir repetidamente, e isso vai te fazer aprender e resolver melhor os casos clínicos. E a gente sabe, né, que uma das dificuldades do estudante justamente é quando pega o caso clínico, conseguir trabalhar esse caso, conseguir pensar nas doenças, muitas vezes, se não vem à cabeça um diagnóstico, não lembra, fica perdido no caminho. Então, nesses últimos 30, 40 anos, muita coisa surgiu e a gente foi reunindo, né, quer dizer, não é a gente foi trabalhando também para apresentar nisso, mas a gente colocou esses elementos aqui da psicologia cognitiva, teorias de aprendizagem, neurociência, também esse conhecimento a respeito do impacto dos erros diagnósticos, por que a gente erra, de modo a que a gente pudesse transmitir isso. E como que isso aqui acontece, né? A gente, então, conseguiu colocar, né, você pode aplicar isso na sua vida através de um processo onde existe uma prática, um treinamento do raciocínio clínico e também uma aprendizagem através do raciocínio clínico. Então, é isso que é uma fórmula que você pode aplicar. Isso não quer dizer que é uma fórmula que garante que você use e resolve tudo, não é isso. Mas, porque, claro, né, cada paciente, cada caso é complexo, é diferente, você não tem um caminho linear para todo mundo. Mas isso aqui é um modelo que abrange é, a maior parte daquilo que a gente faz na prática que você pode repetir. Mas aí que vem o interesse, né? O interessante do assunto. O que a gente foi observando conforme a gente ia fazendo, ia trabalhando com estudantes, ia estudando, a gente foi vendo que a partir de fazer essa prática do raciocínio clínico, essa aprendizagem, justamente a gente percebia que isso levava a um acréscimo de conhecimento diferenciado, né, a inteligência, enquanto estudante, vai se ampliando, consegue lidar com mais informações, organizar melhor, de modo que esse aprendizado é mais profundo e mais duradouro, que é o que todo mundo quer. Não é? Você que está na faculdade, você pensa, mas para que serve isso? Como que eu uso aquilo? E é isso. Você usa no raciocínio clínico. Você usa ao lidar com os pacientes, ao pensar nos casos clínicos, ao tentar chegar a diagnósticos
e depois é o que vai permitir você levar a conduta. Então, isso tudo, dessa maneira, permite um aprendizado e um aproveitamento bem melhor, e é isso que a gente vem vendo. Bom, a gente pode dividir, né, o caso clínico, o trabalho que a gente faz, em 3 pontos críticos. E eu vou te mostrar em cada um desses pontos que eu dividi aqui, como que vai funcionar tanto o seu aprendizado, quanto o seu raciocínio em cada um desses pontos críticos. Então vamos começar aqui para o primeiro. Né? O primeiro ponto crítico aqui no raciocínio clínico é a interpretação. Então você está vendo aí, né, a imagem do Pinóquio. Todo mundo conhece a história do Pinóquio, mas se eu falasse para você fazer um resumo da história do Pinóquio, qual que seria? Né? Então a gente poderia resumir assim, que trata-se de uma história que mostra como que o indivíduo deixa de ser uma pessoa que depende dos outros para ser uma pessoa livre. Deixa de ser um boneco, entre aspas, e se torna uma pessoa livre. É um amadurecimento, é uma pessoa que se torna uma pessoa livre. E para isso ela tem que passar por alguns perigos e algumas dificuldades na vida, que é entrar lá dentro da baleia, e tem que ser uma pessoa sincera e autêntica. Então esse é o resumo do Pinóquio. Né? Então você entender o que está por trás da história, não é simplesmente reproduzir sem entender a lógica do que está querendo se apresentar. É isso a primeira coisa que a gente faz quando vê um caso. Do que está tratando isso aqui de verdade? Tirar esse monte de dado confuso, um monte de coisa que o paciente conta e enxergar o cerne da questão. Então, esse é o primeiro ponto importante, que é essa capacidade de fazer um resumo ou uma representação do problema, e daqui a pouco, na discussão de caso, você vai ver como que isso acontece com o caso médico. Um outro exemplo que eu gosto é utilizando essa figura aqui. Se você olhasse para essa figura, né, o que você acha que é essa figura? Será que você gostaria de colocar aí no chat o que você acha que é isso? Você tem certeza do que seria essa figura? O que a gente poderia pensar? Né? Sei lá, tem uma cabecinha, parece que tem umas pernas, um corpo, será que isso aqui é um chifre, uma orelha? Né? A gente não sabe muito bem que figura que é essa, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer. Né? A gente pode dizer que talvez seja um quadrúpede, talvez seja macho, tem alguma coisinha aqui, um sinal, não sei bem se é macho, né? Parece uma orelha, um corpo volumoso, né? Então isso aqui isso aqui é o que chega para a gente num caso clínico. Ele não chega completo, que você olha e identifica a figura, né? Então o pessoal falou, será que é um touro, uma vaca, um alce? Né? Será que é um cavalo? Então, a gente não sabe, a gente tem essas informações aqui, que é isso que o paciente chega nos mostrando. Algumas informações que você, mais ou menos, olha e tenta identificar um padrão. Mas daí você vai lá, faz uma anamnese um pouco melhor, pergunta, faz o exame físico, né? Será que é um touro desenhado pelo Salvador Dalí, como disse o Célio? Né? E você chega e vê essa aqui. Então você trabalhou um pouquinho melhor. Opa, parece que é macho mesmo. Isso aqui já parece mais um chifre. Eu acho que é um touro, hein? Mas será que não é um alce ainda? Será que não é um... Né? E a gente trabalha mais um pouquinho essa imagem, a gente colhe mais uns dados, de repente começa a trabalhar com exames complementares. Claro que no seu exame complementar aqui que você vai pedir, você não vai pedir um exame para ver se é um elefante, porque não parece ter tromba. Você não vai pedir um exame para ver se é uma girafa, você vai pedir um outro exame, até que você chega aqui uma reconstrução desse caso, e que aqui nesse caso já parece que é um touro, né? E de fato aqui já está mais bem desenhadinho, mas o que a gente fez? Olha lá, a gente foi colocando as partes, fomos juntando partes dessa história a partir de um resumo inicial e nos deixou ver o que era, né? E aqui, para quem saber, quase que o Célio acertou, dizendo que era do Salvador Dalí, mas é do Picasso, né? Então, um caso é isso, ele chega muito incompleto, os pedaços a gente vai juntando, mas a partir desse primeiro resumo é que a gente consegue juntar as outras partes até que forme essa figura que a gente vai trabalhar. Então, por isso que esse é o ponto crítico. O primeiro ponto crítico, é essa capacidade de reunir os dados de tal maneira que te dê uma impressão geral que te permita começar a trabalhar. Ou seja, você tem alguma ideia inicial, um quadro sindrômico, algumas hipóteses diagnósticas que passaram na sua mente, enfim, alguma desconfiança. Então, nesse primeiro ponto, o que acontece? A gente vê aqui, de um lado, nós temos aprendizagem. Qual que é a aprendizagem que é requerida de você aí na faculdade? É saber lidar com os dados. Que dados? Da anamnese, da história do paciente e da semiologia. Então você vai treinar a semiologia, para que serve? Serve para você aplicar agora. Então por isso que você vê aqui, né? Então tanto a sua aprendizagem vai melhorar o raciocínio, quanto o raciocínio vai
fortalecer a sua aprendizagem. E o raciocínio clínico aqui é o raciocínio seu, né, que você aprende a fazer. É reunir dados, é elaborar, é fazer uma síntese, é conseguir enxergar um quadro geral. Isso aqui não é algo simples. Uma pessoa que não tem treinamento ou que não desenvolve esse treinamento tem muita dificuldade de enxergar esses quadros gerais, porque não consegue entender a relação entre os pedaços de informação. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos ver qual seria o segundo ponto crítico agora. E aqui você tem também, né, conforme você vai trabalhando, você tem foco no seu estudo, foco no seu trabalho, porque você começa a entender a lógica da coisa, do que está acontecendo. Bom, o segundo ponto é justamente gerar hipóteses. Então, o que será que é aprender medicina? Será que você, ao conhecer doenças, você sabe medicina? Não é? Será que você pega lá os capítulos do Harrison, do Cécio, e você vai lá ler uma doença, né? Sei lá, doenças transmissíveis, lê um capítulo lá de doenças cardíacas, você lê as doenças, você conhece medicina a partir disso? Isso te dá capacidade de fazer hipóteses diagnósticas? Não, porque mais do que conhecer as doenças, tem que conhecer as relações entre as doenças. E para você conhecer essas relações entre as doenças, você tem que ter isso aqui de maneira clara na sua mente. Isso significa uma coisa que nós vamos tratar daqui a pouco, chamado scripts de doenças, esquemas de doenças, síndromes. Então você precisa ter um script, que é um conteúdo mínimo daquilo que tem uma doença. Não é? Isso aqui é um acrônimo, daqui a pouquinho nós vamos mostrar. Mas essa é uma forma clara que essa doença está na sua mente. Ou então você tem um esquema que te permite comparar, por exemplo, casos de dor abdominal, não é? Causas de cefaleia. Isso está organizado, você não precisa gastar muito tempo deduzindo o que pode ser. Cefaleia, será que isso aqui foi um trauma? Será que foi aquele outro? Não, isso aqui já está bastante organizado na sua cabeça. Por quê? Porque você estudou as doenças, comparou, organizou. E como que você conseguiu fazer isso? Através do raciocínio clínico. Porque é no raciocínio clínico que coloca-se à prova isso. Você vai lá, tenta resolver um caso, por exemplo, de dor abdominal, de dispneia, você não sabe muito bem, você volta para o estudo. Você começa a ler, esse tipo de dispneia é importante por conta disso, essa característica é importante daquela, esse sinal semiológico é bom para isso, mas não é bom para aquilo. Quer dizer, essas doenças que você foi estudando, junto com a anatomia, não é? No caso de dor abdominal, ou a fisiopatologia, isso aqui, então, se integra e vai dar origem ao seu raciocínio, que é ter um raciocínio extenso, quer dizer, não é simplesmente conhecer tudo sobre uma doença, e daí vai ser um especialista, vai ter que conhecer, mas conhecer uma quantidade de doenças suficientes, que esteja organizado, de melhor maneira ainda que isso esteja sob síndromes, né? E é um raciocínio que pode ser orientado através da apresentação clínica. Ele não é um raciocínio que você vê uma manifestação e você fica pensando de maneira que, de onde que veio esse sintoma? Por exemplo, né, uma dor torácica. Mas será que isso aqui pode ter sido um TEP? Será que essa dor torácica pode ter sido um trauma? Quer dizer, você fica elaborando demais. Não, isso aqui já está orientado que você já olha e já sabe. Pode ser A, B, C e D e tal. E a partir disso que eu investigo. Né? Então, esse ponto crítico permite você utilizar o seu aprendizagem, que às vezes está meio solto das doenças, da anatomia, que você não entende muito bem. E isso, então, se torna algo íntegro, algo tem uma extensão maior, que está bem organizadinho, disponível no seu raciocínio, na sua memória, de modo que quando precisa, você começa a ver um caso, você já começa a lembrar dessas coisas. O terceiro ponto aqui que a gente poderia citar seria a investigação. Então, isso aqui é um tema que todo mundo gosta, né? Todo mundo quer saber como que funciona, sei lá, fazer uma tomografia, como que funciona funciona uma ressonância, para que serve, né, fazer uma troponina, como que eu analiso uma creatinina, por exemplo. Enfim, todo esse mundo aí dos exames complementares, né, que é muito legal porque envolve tecnologia, envolve as características dos exames, né? Esse aqui é um ponto importante. Mas a gente pode ficar com a ideia de que a gente usa exame para fazer o diagnóstico, ou seja, é no exame que eu vou resolver o assunto. Eu vou pedir exame e agora vai aparecer qual que é a doença, né? Então eu gosto muito dessa frase, por mais que não seja a mais acadêmica de todas, mas ela é interessante, né?
Então a gente tem que usar exames como um bêbado se apoia num poste, em busca de apoio, não de luz, né? Então a gente não vai buscar luz nos exames, a gente não vai buscar que o exame complementar, aquilo que a gente está fazendo de investigação, nos mostre de repente aquilo que a gente não conseguiu pensar. Não, a gente já pensou em diversas coisas, segundo aqueles 2 pontos críticos que eu já apresentei, e então, a partir já de algo bem elaborado, nós vamos buscar o apoio nesses exames, que nos vão ajudar a definir melhor se é essa doença, se é aquela outra, né? Ou seja, é um refinamento do nosso raciocínio e não a orientação. De modo que a gente deixa de pensar, né, nos exames, na tecnologia, como se fossem a fonte da resposta. E mais ainda, não só sendo a fonte da resposta, como se o resultado de exames fosse sim ou não. Né? Então, muitas vezes a gente vê um exame e a gente fala, ó, isso aqui significa que, sim, tem um BNP alterado. Ah, BNP alterado significa que o paciente está com descompensação cardíaca. Será? Como que isso aqui está relacionado com a clínica do paciente? É aquela coisa, né? Qual que é a correlação clínica? Né? Ou então aquela grande frase, a clínica é soberana. Né? Então, é a clínica, é o teu raciocínio clínico até esse momento, e aqui é o terceiro ponto, não o segundo, que mostra, sim. Então, não é sim ou não. Isso aqui é um refinamento de hipótese, é um direcionamento, né, que o teu raciocínio clínico deu para você fazer uma análise que, em grande parte, vai ser probabilística, tirando alguns exames, por exemplo, que são bem definidores, por exemplo, uma biópsia, dependendo de uma tomografia também, pode ser, uma angiotomografia, no caso de um TEP, pode ser bem definidora, às vezes não, mas, né, é, e, e, e vai te permitir fazer a decisão. Então, esse terceiro ponto é, é justamente esse de você ser capaz de fazer investigações orientadas e não a esmo, dando um tiro, procurando acertar alguma coisa através de exames. Quem pede exame sem saber por quê, porque não está sabendo o que faz. Né? Então tenta de alguma maneira acertar, mas a maior chance é que erre, porque não vai conseguir correlacionar aquilo que ele está encontrando com aquilo que ele buscava. Então, eu acho que dá para terminar por aqui. Essa é a primeira parte aqui que eu queria trazer para vocês sobre o raciocínio clínico. Na nossa discussão de casos, que vai começar daqui uns minutinhos, vocês vão ver como que nós vamos procurar seguir esses 3 pontos críticos. Então, primeiro, é enxergar o geral, fazer o resumo, que é utilizar aqueles dados de anamnese e exame físico. Depois, você entender as doenças que podem fazer parte das hipóteses diagnósticas, o diagnóstico diferencial e como que a gente faz isso, quais estratégias que você pode utilizar. E por fim, nós vamos ver como que se faz uma investigação orientada e correta e não a esmo para todo lado. É isso aí que eu tinha para falar nessa primeira parte. Se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, temos aí uns 5 minutinhos e depois a gente retorna às 14h30 para iniciarmos a discussão do caso. Eu estou vendo aqui uma pergunta. O Célio, o raciocínio por meio de síndromes parece ser o segredo do bom diagnosticador. Por que os livros parecem não aplicar isso? Célio, você tem razão. O raciocínio por meio de síndromes, ele é sim o grande segredo, ou um dos segredos para você fazer um bom diagnóstico. A impressão que a gente tem, e já tem surgido livros aí baseado em raciocínio clínico nesse aspecto, é isso mesmo. Os livros parece que eles vinham mais orientados a descrever as doenças, como eu citei, né, o Harrison, o Cecil, do que mostrar as doenças dentro de um sistema mais ordenado para a clínica, para o raciocínio clínico. Então, eu acho que isso é uma tradição que vinha de como mostrar as doenças e que nos últimos tempos aí tem mudado. Então, me recordo aqui de um livro, que não, se não me engano não tem em português, que é dos sintomas ao diagnóstico. Então, é um livro que aborda sintomas de dispneia, dor epigástrica, enfim. Você fala e mostra como se constrói o raciocínio clínico a partir de sintoma. E também tem iniciativas aí de começar a trabalhar mais com síndromes. Mas você está certo, eu acho que os materiais precisavam ser mais focados nesse sentido, em vez de ser uma doença de cada vez, mostrar como que elas interagem, como que isso aqui faz um diagnóstico diferencial. É isso aí, sério. Perfeito. Será que alguém mais tem alguma pergunta que queira fazer? Ok. A Laís, aqui
A Laís, Wilton. Ah, sim. Nosso Alexandre Bissoli. Como traduzir uma matéria comum de livro para um bom estudo de caso clínico? A melhor maneira, eu acho, que você consegue traduzir, né, a matéria do livro para raciocínio clínico, é que você tenha algum caso para trabalhar. Porque o caso vai te ajudar a enxergar as coisas que estão relacionadas e que podem ser para aquele caso. Não é? Então, você está lá estudando e, novamente, né, sei lá, um caso de parestesia ou um caso de artralgia, por exemplo. Você vai pegar um caso de artralgia, você vai ver um monte de doenças que causam artralgia. Né? Mas, naquele caso, você vai conseguir especificar, por exemplo, se é um quadro de artralgia aguda, se é artrite ou se é artralgia. Então, por exemplo, você tem uma monoartrite aguda recorrente, é um caso clássico de... Alguém lembra o que é uma monoartrite aguda recorrente? Ou então uma artrite migratória, por exemplo, ou uma artrite, uma artralgia crônica com rigidez matinal. Você vê que eu já estou utilizando alguns termos aqui que você consegue pensar no diagnóstico. Né? Então, uma monoartrite aguda recorrente, você pode pensar em gota, não é verdade? Então, quando você vai pegar um caso, você vai ter que dar uma olhadinha nas doenças e você vai ter que pensar, peraí, por que essa e não essa, ou por que mais essa do que essa? Essa comparação que você está fazendo é justamente essa comparação que vai fazer você entender o comportamento das doenças melhor. Tá? Então, possivelmente você poderia fazer uma tabela para aquele caso em particular, você poderia construir um mapa, não é? Desse diagnóstico, por exemplo, no caso das artralgias, aí você pode dividir as artralgias, artrites, monoartrites, poliartrites, artrite simétrica, artrite assimétrica, quer dizer, você vai construindo isso. No livro, possivelmente você encontra esses quadros, tá? Mas você simplesmente olhar o quadro lá e tentar decorar não serve, porque esse quadro que está no livro, mostrando essas divisões aí, ela, na verdade, é o produto final do teu pensamento que o autor já está te dando pronto, mas você tem que saber fazer sozinho. Então, essa é a melhor maneira de traduzir, tá? A Laís está comentando aqui que realmente, né, a sistematização do raciocínio por meio da síntese clínica não é tão enfatizada. Realmente, muitas vezes, as discussões de caso na faculdade também, né, elas muitas vezes são voltadas para você fazer uma discussão de uma doença. Então, você coloca lá um caso, esse caso ele acaba sendo moto, né, sendo motivo de discussão de uma doença, e não do processo. Né? Então, essa é outra coisa que também a gente acha mais produtivo você discutir todo o processo e, claro, chegar no final da doença e depois cada um pode pegar a doença e estudá-la melhor. Né? Então, realmente, tem que estar mais sistematizado o raciocínio, não só por meio das síndromes, mas de outras maneiras que vocês vão ver aqui no decorrer também. Como o aluno do quarto período pode começar a desenvolver raciocínio clínico ainda que não tenha muito conhecimento sobre as diferentes doenças? Muito boa pergunta, Jean. Então, você está aí no quarto período, né? Você já começa a ter alguma vivência clínica de contato com o paciente, já teve um conteúdo de fisiopatologia. Para você que está no quarto ano, você tem que começar a traduzir o seu pensamento fisiopatológico num pensamento clínico. Então, por exemplo, se eu falo para você que um paciente tem dispneia e edema, o teu raciocínio normal vai ser pensar assim, não, ele tem edema, pode ser uma retenção de líquido, isso aqui pode ser um problema do coração, que daí aumenta a pressão, tarari, tarará. Não é? É um pensamento todo para trás fisiopatológico. Você, baseado nisso que você sabe, você já tem que entender, peraí, quando eu tenho um quadro de edema e dispneia, isso aqui eu já posso pensar numa insuficiência cardíaca. Qual o sintoma que vai me direcionar para essa insuficiência cardíaca? Né? Será que tem dispneia paroxística noturna, ortopneia, por exemplo? No exame físico, será que tem uma estase jugular? Será que tem uma hepatomegalia, um refluxo hepatojugular? Entendeu como que você fez? Você pegou aquele conhecimento mais fisiopatológico e transformou no conhecimento clínico, que é o conhecimento que a gente tem. Né? Muitas vezes a gente, se você perguntar uma fisiopatologia de uma doença para um médico, aí às vezes a gente não lembra, mas a gente sabe como fazer o diagnóstico. Por quê? Porque já mudou o conhecimento fisiopatológico para conhecimento clínico. Mas, de novo, né? Pegue caso fácil. Pegue casos fáceis, né? Então, um quadro, né? De dispneia, como eu falei, um quadro clássico de uma doença, não precisa ficar estudando doença difícil. Pega casos fáceis para estudar.
Aqui tem o Franceudo comentando também que o conhecimento prático deve ser uma balança entre o conhecimento sindrômico e o conhecimento fisiopatológico. Exato, né? Você precisa de um conhecimento fisiopatológico mínimo para conhecer o sindrômico. Né? Por exemplo, você vai estudar lá glomerulonefrites, por exemplo. Se você não tiver conhecimento fisiopatológico, fica muito difícil, né? Alguns vai requerer mais, outros vai requerer menos, mas todos vão precisar, né? Afinal, a gente não decora a doença, a gente entende o que está acontecendo. Perfeito. Ok. Eu acho que já demos aqui o tempo, né, Leandro? Vamos fazer um intervalinho para voltarmos aí com a discussão do caso. Isso aí, muito obrigado pela sua fala aí, pelos excelentes insights aí sobre o processo de raciocínio, Fabrício, né? Então, o pessoal viu a importância da interpretação, né, da investigação e esqueci a terceira. Muito obrigado. Do resumo. O resumo, isso. Opa, nossa, não pode esquecer, o resumo é metade do caminho, né? Andar, fazer um bom resumo do caso. Quero convidar todos também para as nossas próximas atividades. A gente vai dar um pequeno intervalinho agora de 4 minutos e já voltamos com a discussão de caso a seguir. Lembrando a todos de entrarem no nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo de Telegram que é exclusivo do Congresso, onde a gente vai mandar vários avisos, inclusive os links de todas as atividades vão ser enviados por lá, tá bom? Então, obrigado, até daqui a pouquinho. Um abraço, Fabrício.